Bom dia, meus amados. Agradecendo a Deus por mais este dia, pela saúde que o Senhor nos dá e a disposição de podermos estar ligados a Ele, sempre de alguma forma refletindo sobre tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado e da mesma maneira aprendendo sempre a nos observar a nós mesmos, sabe, de alguma forma querendo buscar cada vez mais uma proximidade, uma intimidade com Deus, uma maneira de consertar nossos erros, nossas fraquezas, para que elas possam ser aperfeiçoadas. E em tudo isto, o Senhor vai nos ensinando como a nossa vida deve ser vivida. E como é bom termos esta referência, termos esta ajuda, como é bom termos a presença do Espírito na nossa vida para que em todo o tempo possamos evoluir, possamos crescer na graça, no conhecimento de Cristo, detectando sempre aquilo que é imperfeito em nós para que o perfeito se manifeste. Eu estava meditando na palavra de Deus nesta manhã e é importante, irmãos, sempre refletir, sabe? Não apenas ler de uma forma rápida, mas examinar a palavra, cada versículo que você está lendo, porque ele te vai fazer refletir sobre a tua vida, vai te ensinar sempre algo da parte do Senhor que Ele quer que você se torne, que você viva, né? Que você receba do Senhor. Eu estava meditando no livro de Filipenses, né, no capítulo 2, sobre o amor fraternal. E como é importante, irmãos, quando você observa isto, você vai descobrindo coisas que o Senhor quer que você viva e que são necessárias para a nossa vida, né? A palavra de Deus diz assim, irmãos, a partir do versículo 2, eu vou ler um pouquinho, que eu gosto de poder entender melhor as coisas e assim posso também transmitir a mensagem de uma forma mais clara. Diz a partir do versículo 1, diz capítulo 2, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma profunda afeição e compaixão, completei a minha alegria para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo ao qual devia se apegar. Mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Como é importante, irmãos, refletir sobre as coisas que o Senhor nos ensina e que, de alguma forma, tudo tem um propósito, né? Jesus, irmãos, para Ele poder cumprir a vontade do Pai, Ele precisou
simplesmente deixar de ser o que ele era. Né? Ele precisou negar-se a si mesmo, precisou deixar toda essa condição gloriosa que ele tinha para fazer apenas uma coisa: fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai. E como é bom poder observar o que a palavra de Deus, né, no versículo 7, né, 2:7 diz assim: mas assim mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. Né? Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Há tanta coisa que quando você começa a examinar, irmãos, como é agradável, sabe? Estar ouvindo do Espírito a mensagem de uma forma correta, né? O que Jesus espera da sua igreja, irmãos? Isto é importante que cada um, né, cada pessoa, tenha consciência daquilo que nos é necessário, né? Despojar-nos, sabe, da condição que nós temos para fazer a vontade do Pai, para fazermos a vontade de Deus. Jesus é a nossa referência. Ele, sendo Deus, ele se desprendeu de tudo, se despojou da sua grandeza, da sua glória e se manifestou, irmãos, sobre o mundo na condição de servo. Ele veio para servir, ele veio para cumprir a vontade do Pai, fazendo-se semelhante aos homens. Porque é importante, irmãos, poder entender isto. Porque o que Cristo espera de uma igreja, irmãos, qual é a igreja que Cristo quer encontrar, quer retirar deste mundo, quer simplesmente, né, arrancar deste mundo? É uma igreja que toma a Cristo como referência e que se dispõe a cumprir exatamente a mesma vontade que Cristo cumpriu, a vontade do Pai, negando-se a si mesmo, despojando-se da sua grandeza, da sua glória. Ele não considerou ser o que ele era. Onde nós devemos aprender, irmãos? O ser humano, por natureza, ele tem uma condição onde ele se considera importante, se considera, né, sábio. Muitas vezes pensa que não precisa de Deus, que não precisa do Senhor, que não precisa se envolver nem conhecer, que ele é autossuficiente, é soberbo, é convencido, ele acha que pode tudo. A natureza do ser humano é essa. E o que Jesus espera de nós, irmãos, espera da sua igreja, é que nós nos despojemos dessa condição natural que temos e que possamos adquirir a condição que Deus nos dá através do seu Espírito, porque essa condição que o Espírito nos dá é uma condição que nos torna servos de Deus. Somos chamados para servir. Podemos entender isto? Jesus espera uma igreja humilde, uma igreja que seja capaz de amar ao próximo, uma igreja que esteja disposta a manifestar a misericórdia de Deus, para que, deixando
todo convencimento humano, toda postura carnal, possamos adquirir de Cristo essa humildade, essa mansidão, essa disposição de servir a Deus, cumprindo a sua vontade, fazendo com que a mensagem que Cristo nos deu, ela possa ser levada a toda criatura. Isto se chama servir a Deus. Estamos a serviço do Senhor. E esta é a condição que o Espírito nos dá. Da mesma maneira que Cristo se tornou servo. Ele diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu não vim para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E Jesus, ele diz, aprendei de mim. Aprendei de mim. Cristo tem que ser a nossa referência em tudo, irmãos. Mas nós precisamos entender que a nossa condição natural jamais nos permitirá fazer a vontade de Deus. Jamais. Porque a nossa condição natural, normalmente ela é maliciosa, nos leva a agir de maneira egoísta. Primeiro eu, segundo eu, e assim por diante. Não nos preocupamos com o que as outras pessoas estão, nem estamos preocupados em fazer realmente aquilo que o Senhor nos pede. Por isso que é necessário poder entender a necessidade que temos de reconhecer o quanto necessitamos do Senhor, de quanto necessitamos a ação do Espírito sobre a nossa vida, para que esta velha carcaça que opera sobre nós, que nos leva sempre ao pecado, né? Esta condição maliciosa, maligna que opera sobre nós, com a ajuda do Espírito possa ser tirada para que a nova condição, esta nova criatura gerada por Deus, nascida de Deus em santidade e justiça, seja manifesta. Porque esta nova criatura, ela já nasce na condição de servo, já nasce na condição de disposição a cumprir a vontade de Deus. Já é direcionada, já é capacitada para manifestar o amor de Deus ao mundo. Porque ela vai adquirindo, com a ajuda do Espírito, a misericórdia, a humildade, a longanimidade e assim por diante. Você vai adquirindo nesta nova condição que Deus te dá, a condição de ser capaz de servir a Deus, manifestando o seu amor para que todo ser humano possa ser alcançado com a graça de Deus. Porque agora você se tornou um servo de Deus. Se despojou, né, da sua dureza de coração, se despojou da sua soberba, né, do seu convencimento, achando que era alguma coisa, e quando você conheceu a Cristo e o Espírito te foi dado, você percebeu que você não era nada. E como o teu coração se alegrou quando você descobriu que o Senhor te chamou para servi-lo. E que adquirir essa condição é uma condição honrosa. Honrosa, servir a Deus é uma condição honrosa. E Ele simplesmente nos torna isso. Na simplicidade das coisas que Ele vai nos dando, que vai fazendo, vai nos despojando de toda essa condição velha que temos e vai nos ajudando a adquirir aquela que é perfeita, aquela que nos move a estar sempre dispostos a servir ao Senhor. O
propósito de Deus, o que Cristo espera da sua igreja é uma igreja santa. Nós somos pecadores. Uma igreja pura, nós somos maliciosos. Uma igreja benigna, nós somos malignos. Tudo o que opera em nós carnalmente desagrada a Deus. Desagrada a Deus. Por isso é necessário que nos despojemos desta condição, e o Espírito nos é dado justamente para isto, para que com a ajuda dele, através da verdade do Senhor, através da sua palavra, possamos entender que é necessário que aconteça este processo transformador, purificador, santificador, que nos leve simplesmente a adquirir a condição de servos. Irmãos, servo não é outra coisa. Jesus se despojou de toda a sua grandeza para cumprir apenas um propósito: servir ao seu Pai. Permita que Cristo seja sua referência e você se torne em semelhança a Ele. Porque somente dessa maneira você poderá adquirir toda a capacidade, toda a condição para servir ao Senhor da maneira correta, para fazer exatamente a sua vontade, e ao mesmo tempo para você se adentrar no reino de Deus em salvação, adquirindo, né? Não é um direito, porque tudo que Deus nos dá é Ele que nos dá. Então nós não temos direitos, embora Deus quer que nós pensemos dessa maneira, não é? Mas na realidade é porque Ele nos tornou filhos dele, por adoção em Cristo Jesus. E Ele quer que nós pensemos dessa maneira, que tudo realmente é um direito nosso. Da parte do Senhor Ele é, sim. Ele quer que nós pensemos assim, mas nós sabemos que nós não somos absolutamente nada e que não merecemos realmente todo aquilo que o Senhor nos dá. A sua graça, a misericórdia, a sua longanimidade, a sua paciência. O Senhor opera tantas coisas em nós simplesmente porque Ele nos ama. E o Senhor quer que nós aprendamos a desenvolver uma vida da mesma maneira que o Senhor faz com a gente. Precisamos ter disposição para amar as pessoas. Amar no amor de Deus, no amor sincero, no anseio de querer levar as pessoas à salvação, que conheçam verdadeiramente a Cristo, que possam adquirir conhecimento, discernimento das coisas, que possa haver este processo transformador, que o Espírito lhes seja dado. E nós precisamos nos esforçar um pouco mais. Precisamos deixar a nossa condição carnal, essa condição soberba, esse coração duro, essa insensibilidade, esse egoísmo, essa condição que nos leva sempre a pensar apenas em nós mesmos. Por isso que a palavra de Deus fala, irmãos. Da mesma maneira que Cristo se despojou. Por quê? Porque Cristo pensou em nós. Pensou no mundo. Pensou em cada pessoa. Hoje nós podemos ter essa condição diante do Senhor, porque Cristo, Ele simplesmente se negou a si mesmo e Ele nos amou. Ele quis que nós tivéssemos a oportunidade. Veja o que Paulo diz, irmãos. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere aos outros superiores a si mesmo. Por que Paulo diz que considere superiores aos outros, mais do que a si mesmo? Por que ele diz isso?
Porque só quando uma pessoa se torna maior que você é que você dá valor. Considere o teu próximo, sabe? Aquele que não conhece a Cristo, como sendo maior que você. Porque se você considerar dessa maneira, você vai se preocupar com ele. E vai entender que ele necessita de Cristo. E você terá disposição a ajudar. Todos estes sentimentos, esta disposição de amar, é algo que o Espírito quer nos dar. Mas tudo flui em função daquilo que nós realmente estamos dispostos a fazer para o Senhor. Necessitamos nos tornar diferentes. Precisamos nos tornar como Cristo realmente espera de nós. E para isso, esta condição que nós temos, irmãos, é o maior empecilho que há. Porque nos apegamos muitas vezes a esta condição que o nosso corpo nos impõe. E deixamos de permitir a ação do Espírito sobre nós, porque a vontade do corpo venceu. Mas porque essa fraqueza está em nós, é porque nós não desejamos, porque nós não queremos, não estamos lutando. Adquirir a santidade de Cristo, irmãos, é uma luta constante consigo mesmo, porque nós somos pecadores e necessitamos receber a condição que Cristo tem. Mas é uma luta pessoal, é íntima. Sou eu que necessito em todo o tempo estar me observando e estar batalhando comigo mesmo para ir superando todas estas limitações. Porque enquanto eu, irmãos, permanecer na minha condição, eu jamais poderei servir ao Senhor da maneira que Ele espera. Sempre haverá limitações, sempre haverá empecilhos, sempre haverá, sabe, uma disposição limitada. Nós, por natureza, irmãos, já simplesmente tomamos todo o tempo que o Senhor nos dá, vivendo para nós. Para nós. É para trabalhar, é para estudar, é para ganhar dinheiro, é para comprar isso, é para comprar aquilo, e assim por diante. Porque sempre estamos preocupados consigo mesmo. Mas para servir ao Senhor, irmãos, você precisa se despojar dessa condição. Você precisa entender que aquilo que o Senhor está te pedindo, aquilo que o Senhor está apresentando na tua vida como projeto de vida para você, para a salvação da tua vida, é maior do que aquele que o mundo te oferece. Mas quem deve apreciar isso somos nós. Deus sabe que o que Ele está nos oferecendo é impossível de comprar, de pagar. E nós estamos considerando as coisas de Deus como sendo mais importante que as nossas. Estamos nos projetando realmente a viver uma vida para Cristo, nos despojando, deixando de ser nós, deixando de viver para nós, deixando toda essa condição pessoal que temos para servir ao Senhor. Jesus era Deus, irmão, cheio de glória, de poder. E não precisava absolutamente nada. Mas Ele, por causa de nós, Ele aceitou o convite do Pai, se despojou de toda a sua grandeza, de toda a sua riqueza, de toda a sua glória. E se manifestou diante de nós, no meio de nós, como um servo, não querendo ser mais do que nós, mas nos dando a mesma condição que Ele tem diante do Pai. E nos tornou co-herdeiros de tudo aquilo que Ele conquistou.
E Ele nos chama de irmãos. Humilhou-se a si mesmo. Negou-se a si mesmo. Não se manifestou como sendo Deus. Se manifestou apenas como sendo um homem simples, pobre, para conviver no meio de nós, para que o propósito de Deus pudesse se cumprir ao tempo certo. Ele padeceu por nós, deu a sua vida por nós, com este único propósito: servir ao Pai, servir a Deus, fazer a vontade dEle. Jesus, irmãos, Ele não pede de nós que nós sejamos crucificados. Jesus, Ele pede que nós comecemos a considerar a importância do chamado. Porque na condição que nós temos, irmãos, é impossível que nós possamos fazer alguma coisa para Deus. Então, tudo que nós necessitamos fazer, Deus nos dará. Tudo. E mesmo assim, nós endurecemos nosso coração e dizemos não. Eu quero permanecer naquilo que eu sou. Eu não quero mudar. Eu não quero fazer a vontade de Deus. Ou se eu quero, se eu digo que quero, e não me esforço, não faço absolutamente nada para me tornar um servo. É como se eu fosse maior do que Deus, maior do que Cristo, e esperasse, não, se Ele quer que eu faça alguma coisa, então que Ele faça em mim. Irmãos, isso é soberba. Isso é soberba. O Senhor Ele quer que você se disponha. Ele vai te ajudar. Te dará o seu Espírito para que tudo que você necessita se possa adquirir. E muito mais. Mas Ele espera servos. Servos, não senhores. Pessoas que realmente desejam viver uma vida para o Senhor, servir ao Senhor. Se despojando da sua condição. Se despojando da sua condição. Negando-se a si mesmo. Humilhando-se diante do Senhor, reconhecendo que Ele é Senhor. Jesus é a nossa referência, irmãos. Nós temos que pensar da mesma maneira que Cristo pensava. Eu não vim para ser servido. Eu não estou na igreja, eu não estou como um líder espiritual, não estou para ser servido. Eu estou para servir. Eu vim para ajudar, eu vim para manifestar o amor de Deus, eu vim para me tornar mais um. Não maior nem menor. Menor pode até ser, mas não maior do que ninguém. Não superior a ninguém. Não ser, não senhor de alguém ou de alguma pessoa. Não. O Senhor me chamou para que nós nos tornamos irmãos, seja semelhantes. Mas acima de tudo, servos. Servos. O servo, ele serve. O servo, irmãos, ele serve. Ele sempre está disposto a servir. E esta é a condição que Cristo nos dá. E esta é a condição honrosa que Cristo espera de nós. Você está disposto a despojar-se da sua condição? Deixar de ser quem você é? Para se tornar aquilo que Cristo espera?
Porque hoje a condição natural de todo ser humano, normalmente, é de ser senhor e não servo. E até dentro das igrejas você vê muito isso. A pessoa quer ser senhor e não servo. Quer ser servido e não servir. Quando a melhor condição que o Senhor está nos dando é de servir. É importante que possamos pensar desta maneira, irmãos. Porque os soberbos, Deus os rejeita. Soberbos, Deus os rejeita. Deus ama os humildes. E na sua soberba o homem jamais conquistará de Deus a condição que lhe permite entrar no seu reino. Porque o soberbo sempre quer prevalecer a si mesmo. Ele quer, acima de tudo, continuar sendo tudo o que ele é. Não quer mudar. E o Senhor requer de pessoas que desejam realmente adquirir de Deus a condição que Ele tem para lhe dar. Pense nisto, irmãos. Tome a Cristo como referência. Ele, sendo Deus, se negou a si mesmo, se despojou da sua grandeza, da sua riqueza, da sua condição gloriosa e veio a esse mundo na condição de servo. Guarda este versículo. Versículo 7, capítulo 2, versículo 7. Né? Mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aprendamos, irmãos. A condição que Cristo nos dá é maravilhosa, porque é dessa forma que nós podemos adquirir a condição necessária para sermos salvos. O Senhor tem prazer na vida de um servo, de alguém que é capaz de negar-se a si mesmo para tornar-se aquilo que o Senhor realmente quer. Se esta palavra te ajuda, irmãos, propague ela, ajude, participe ela a outras pessoas, compartilhe. O propósito é este. Amém, meus irmãos. Tenham um bom dia.